Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Teológica. Meu nome é Sônia Graça e Paz, eu sou teóloga e aqui no canal, o objetivo do canal é a gente ter uma conversa teológica sobre os assuntos do momento. E um dos assuntos que eu não poderia deixar passar com vocês é sobre um vídeo aí que diz que viralizou, mas não viralizou na verdade, né? É um vídeo aí que postaram no Instagram, um portal de notícias, que eu quero conversar com vocês e colocar uma luz teológica, porque acabaram de tocar num assunto que eu sou especialista. Um certo pastor da Assembleia de Deus falou lá para os seus jovens, acho que num congresso, alguma coisa deles lá, que ele proíbe fazer, o coraçãozinho com a mão, coraçãozinho coreano com a mão, nos púlpitos. E aí ele disse o significado da palavra dorama na concepção dele. Ele é um pastor de Pernambuco e eu vou compartilhar com vocês aqui o vídeo. Pega, gente, o seu antiácido antes, toma, porque o vídeo vai ser daquele que vai te embrulhar o estômago. E depois, claro, que a gente assistiu o vídeo, eu vou falar para vocês como uma pessoa asiática, e como uma pessoa cristã com descendência asiática, o que eu acho desses absurdos que falam no púlpito, com tanta coisa que o Brasil aí tem de problema para resolver, tanta coisa para orar. Aí acho que não tem muita coisa para falar para jovem, já perdeu o tato de falar com jovem, aí começa esse tipo de coisa. Não sei se é pensado para viralizar, ou se de repente vê a esposa, os jovens ali, seus filhos assistindo o dorama, vê os coreanozinhos bonitos e fica ali com uma certa dor de cotovelo. Realmente eu não sei a motivação, mas uma coisa eu sei. Dentro de tudo isso daí pode ter tanto um viés político quanto um viés racista. E é por isso que a gente precisa analisar muito bem o que tem sido falado nos púlpitos do nosso país. Vamos ao vídeo. A igreja fazendo para tirar foto, você, coração de dorama. Você sabe o que é dorama? Quem sabe aqui o que é dorama? Ele que sabe. Quem sabe o que é dorama? Defesa da androginia. Não há definição de macho nem fêmea. E todo mundo fazendo sinal de dorama, porque são ignorantes. Porque estão praticando coisas que não faz falta pela palavra. Saudação de crente é: a paz seja convosco. Quer inventar? Está errado. E vereis a diferença entre quem serve e quem não serve. Pastor, tá brabo o negócio. Você acha que eu tô numa brincadeira aqui, Você acha que eu vim dar um showzinho aqui, Eu vim lutar. De ontem pra hoje eu não quis conversa com ninguém. Porque eu sei que a principal mira do diabo e raiva dele tá em cima de mim. Mas já faz muito tempo. E eu posso dizer essa noite que quando alguém é escalado para aqui, o sangue cobre, o sangue cobre, o sangue cobre. E o sangue de Jesus tem poder. Quem está comigo, levanta a mão e dá glória a Deus. Tá com ele, Eu agora notei que teve assim um mal-estarzinho, porque bateu o pau no coração do dorama. Mas é para de Jesus disse assim. Bem, então é esse o vídeo. Na partezinha do vídeo eu não vou torturar vocês com mais tempo de vídeo, que foi essa parte ali que ele falou mais sobre os doramas. Inclusive eu até aproveitei para decorar aqui meu estúdio aqui de gravação com os meus emojis de coração em homenagem a esse vídeo. E eu, como descendente de japoneses que vivo no Japão e assisto dorama desde criança, eu venho aqui falar em defesa dos doramas. Primeiro que ele falou o conceito de dorama, o que é dorama? É androginia. Ele tá falando isso porque aqui, se você for olhar nas ruas, principalmente do Japão, eu creio que na Ásia em geral, não só a gente às vezes confunde homem com mulher, como a gente confunde homem com mulher, idoso e criança. Porque eles têm um jeito de se vestir às vezes muito igual. Tipo, quando eles colocam agasalho, se você tá passando na rua, eles são pequenininhos aqui no Japão, Aí você não sabe se é criança, se é velho, se é mulher, se é homem, porque eles são muito, muito parecidos. É uma raça muito homogênea realmente.
Então uma pessoa assim inculta, de repente está acostumado a assistir novela da Globo, e daí vê a sua esposa e vê seus filhos, suas filhas assistindo dorama, e vê aquela raça diferente na concepção deles, porque eles são de Pernambuco, e eles veem, poxa, não sabe o que é homem, não sabe o que é mulher, os homens parece que são mais maquiados que as mulheres, tudo branquinho, tudo assim, daquele corpão, aquele jeito deles ali. E aí a pessoa não está habituada com o que é diferente, existe uma estranheza. E eu creio que infelizmente deve ser isso que esse pastor deve estar passando, uma estranheza. Ele olha de rabo de olho, não gosta. Ele vê na igreja as crianças, né, os jovens e adolescentes, na hora de fazer uma selfie, tudo não vai querer fazer selfie com ele, que tá ali obeso, mal ajambrado, sem cabelo. Não vai querer fazer coraçãozinho, as adolescentezinhas, fazer coraçãozinho com ele, né? Mãozinha com mãozinha, fazer assim pra ele. Acho que vai fazer outra coisa dentro da igreja. É onde coloca esse conceito que o dorama é coisa de gay, de andrógeno, não sabe o que é homem e o que é mulher. Quem assiste dorama, ou quem já viveu na Ásia, ou conviveu com alguns japoneses e asiáticos, né? Porque eu acho que na igreja dele não deve ter descendentes de japoneses, nem descendentes de coreano e tudo mais, porque ele não evangeliza, ele não traz, né, etnias para dentro da sua igreja. Por isso que ele tá ali com a língua solta falando do que não sabe. A palavra dorama é uma palavra japonesa que significa drama. E drama no conceito do cinema significa um gênero, que é o gênero dramático, o do choro, ou mesmo que seja comédia ou os outros gêneros, mas tem aquele drama. E o drama também significa novela, significa seriado, algo dramático, drama, na concepção ali da sétima arte. Eu também sou diretora de teatro, eu também sou cinéfila, por isso que eu falei. Este é meu assunto, esta é a minha especialidade, ainda mais por eu ser com descendência asiática. Então, o conceito de dorama é este, não é nada de androginia, né? Isso ele está falando por puro preconceito, porque ele não conhece os asiáticos. Por racismo, ele está falando por racismo. Então, assim, tem muitas coisas, às vezes, culturais, encruadas dentro desse tipo de pessoas, que eles, com o microfone na mão, eles soltam, gente. E eles vão falar depois de Bíblia e falar de santidade. O nosso cumprimento deve ser paz do Senhor, deve ser graça e paz, sim. O nosso cumprimento deve ser o ósculo santo, que é o amor. Né? Jesus é amor, Jesus trouxe o seu amor por nós. E quando um adolescente, um jovem, de repente está imitando ali um coreanozinho que está fazendo um negocinho de amor, algo da sua geração é melhor do que ser da outra turma do amor, né? Vocês estão entendendo? Porque vamos aos índices, então, de Pernambuco, já que esse pastor é de lá e está tão preocupado com a santidade dos seus jovens, 67% do seu eleitorado em Pernambuco votou no Lula, votou no PT. E você está preocupado com a santidade dos seus jovens que estão votando no Lula, na turma do amor, né? Do amor, entre aspas. Então dá para você ver aí pelo eleitorado do seu estado que, nossa, está doutrinando super bem. Porque, engraçado, nos comentários tem assim, lá tem doutrina. Gente, pessoal da Assembleia, vocês já são grandinhos, já evoluíram bastante para diferenciar do que é doutrina e o que é uso e costume. A Bíblia diz que se seus olhos forem maus, todo seu corpo é mau. A Bíblia também diz que nós cristãos fomos colocados no mundo como ovelhas para o matadouro. Mas Jesus diz, eu peço que não tire eles do mundo, mas que os livre do mal. Então existem outros tipos de costumes que eu acho que deveria ser tirado, que deveria realmente colocar ali na doutrina, que não está refletindo no seu estado. As estatísticas aqui não está refletindo que está tendo uma boa doutrina, porque não está alcançando as pessoas. Pernambuco é um dos estados que tem o maior índice de pobreza e de desemprego, mas o problema é o coração que os adolescentes fazem em cima do santo do púlpito. É um dos estados que tem a maior desigualdade social. Mas o problema é os adolescentes fazerem coração
no púlpito. Pernambuco tem 5 cidades das mais violentas do Brasil e também um alto índice crescente de suicídio entre os jovens, segundo aqui a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Ageu Magalhães. Isso foi só um pouco do que você pode saber sobre Pernambuco quando você dá um Google ali. Eu acho assim, nosso país tem problemas. Pernambuco tem graves problemas espirituais, problemas sociais que devem ser orientados, combatidos, que deve ter luta realmente. Mas o problema são os doramas, a androgenia. Vai ficar todo mundo andrógeno. Aí você olha ali, né, pro pessoal que tá ali, tá todo mundo com a mesma roupa. Meninos e meninas todos com a mesma roupa, com a mesma cor. E aí o problema é a androgenia de uma raça que é homogênea. E eu vejo isso assim, um reflexo muito de um racismo encruado dentro dessas pessoas. E o que tipo de valores vocês estão passando para esses adolescentes? E uma das coisas que me envergonha muito na fala desse pastor, infelizmente, é que ele está falando contra o país, um dos países, né, mas principalmente um do país, que tinha a maior igreja evangélica, a maior igreja das Assembleias de Deus do mundo, que é o pastor Paul Yang-cho. Agora, como que uma pessoa que tem um ministério bem menor, bem relevante, me fala uma coisa dessa, né? Sobre dorama, sobre comportamento. E aí ele coloca assim, um racismo enrostido, não percebe, nem sabe, né? Acho que nem é viajado. Nunca foi para um país asiático, nunca serviu a ninguém. E não sabe que o pastor Paul Yang-cho, que já é falecido faz alguns anos, ele tem a maior igreja da Assembleia de Deus por muito tempo, a maior igreja das Assembleias de Deus. Se hoje a Coreia do Sul é o que é, se hoje a Coreia do Sul tem uma relevância no mundo artístico, mas é música mundana, são novelas mundanas, mas se hoje o país virou rapidamente um país de primeiro mundo, porque tinha tudo para não ser, foi por causa deste homem, este pastor assembleiano, o Paul Yang-cho, que mesmo sendo da Assembleia, ele incentivava a arte, incentivava teatro, né, os corais. E muitos dos atores e atrizes que fazem doramas são cristãos, têm nome cristãos. Esse gesto de fazer o amor, que popularizou ali entre a Coreia, é justamente por causa dessa raiz cristã que eles têm. Foi a partir de uma atriz muito famosa, que eu vou colocar para vocês, e depois foi outra, ele foi vendo que ficou bonitinho, porque o Japão ele já tinha um sorriso, né? Esse Vzinho de vitória, assim, que é um sorriso de japonês. Então a Coreia, acho que queria fazer o deles, acabou fazendo, né, o coraçãozinho ou assim, e ficou popular. Mas é justamente por causa disso que um dia a Coreia do Sul ela foi impactada com o amor do Senhor. E eu lembro que houve uma profecia antes do Paul Yang-cho começar o ministério dele, que a Ásia seria impactada e poderia muito bem ser a Coreia do Sul. Na época eu fiquei, eu queria tanto que fosse o Japão, mas foi a Coreia do Sul que foi impactada pelo amor de Deus. E através do ministério do pastor Paul Yang-cho foram salvos milhares e ainda são salvos milhares de pessoas. Teve alguns escândalos, teve alguns filhos dele que não honraram algum pessoal do ministério, mas isso é comum a uma igreja que tem milhares e milhares de membros. Isso é comum. A pessoa precisa até se cercar e saber lidar com essas coisas, porque onde tem um lugar muito grande é inevitável que tenha um escândalo só. Que coitado daquele por onde o escândalo vier, porque a consequência vai vir para cima da pessoa, né? O pastor Paul Yang-cho, ele teve um ministério tão relevante por causa do ministério dele, porque eu sou estudiosa nisso. Na questão do cristianismo aqui na Ásia. E por causa do ministério dele, não só dele, mas principalmente o dele, a Coreia do Sul saiu do terceiro mundo, que era igual ao Brasil, para um primeiro mundo que o Brasil ainda não é. Tá certo, a Coreia do Sul é menor. Mas Pernambuco é bem pequeno também em relação, vamos olhar os estados aqui, e tá com esse índice lamentável, tendo um pastor com tanta doutrina assim, que se os adolescentes se fizerem coraçãozinho no púlpito, eles estão em pecado.
Quem sou eu para dizer o que você tem que falar para suas ovelhas? Mas eu já vi pastor falando para jovens, porque os pastores às vezes são muito ousados com os jovens, né? Porque os jovens ainda não tem tanto entendimento assim. Já vi pastor falando assim para jovens, ó, se eu quiser pegar um negocinho daqui, tirar e colocar aqui, eu coloco porque sou eu que mando. Ah, e vi gente também reclamando assim, tem que tirar as câmeras dos cultos, porque fica filmando essas coisas aí, fica expondo a gente. Orei para Deus, Deus me atendeu. Senhor, eu quero uma câmera em cada igreja. Porque na minha igreja, em muitas outras igrejas, eu via muito bullying no púlpito, tanto de pastor quanto de liderança. De falar o que quiser, de acabar com a reputação de pessoas que eram inocentes, que não era para tanto. E passar pano em cima de gente que não era para ter passado pano, era para ter disciplinado. Feito tudo que conforme a doutrina da Bíblia diz. Mas não fazem, porque são seus parentes, porque são seus amigos. Então, num estado como Pernambuco, que as pessoas de dentro da igreja, se fizer um coraçãozinho é pecado, mas fazer o L na hora de votar, pode? Você fica ali, o que é a doutrina? O que é a doutrina bíblica? É você fazer um gesto que significa um coração? Ou é você dar um voto que vai acabar com o teu país? Porque as estatísticas não mentem. Depois vem dizer, eu tô em guerra espiritual, não sei o quê. Porque está acontecendo coisa. Mas é óbvio, né? Quem procura acha. É esse tipo de palavra, é só isso que se tem a falar para uma geração de jovens, só quer causar. Acho lamentável essa palavra, né, que esse pastor deu para esses jovens. Eu fico assim, coitados desses jovens. Que Deus abençoe eles, que eles sejam uma geração diferente. Que eles sejam uma geração que se importa com o seu país, que se importa com o que tem que se importar mesmo. Se vocês não podem assistir dorama, se é um comportamento assim que não tá santo, não vai assistir o quê? BBB? Vai assistir novela da Globo, Globo Lixo? Porque as estatísticas estão ali. Índice crescente de jovens, cidades violentas, índice de criminalidade grande, corrupção grande. E aí os jovens, eles vão assistir, não adianta. É igual o pastor que acha assim que a igreja só vai escutar ele no domingo. Não vai, a igreja escuta todo tipo de pregação todo dia pelo YouTube. Vocês, pastores, precisam se renovar a mente. Não tem que ter medo da tecnologia. Isso é bíblico. Nos últimos tempos, o conhecimento se multiplicaria. Senão você vai ficar para trás. Vocês estão com medo do quê? Das pessoas olharem para o púlpito e ver uma pessoa obesa, uma pessoa sedentária, sem cabelo, uma pessoa que não cuida da pele, desleixada, fora de moda, falando um monte de abobrinha, e de repente não ser mais idolatrado vou ter que tomar banho, vou ter que fazer uma dieta, vou ter que me atualizar, vou ter que ler a Bíblia, e vou ter que mudar um país. Mas aí isso já seria demais, né, para um pastor. Então vamos ficar ali só criando conteúdo, só criando polêmicazinhas, para ver se viraliza na internet, para ver se torna conhecido. Então, gente, eu espero ter esclarecido para vocês nessa questão, né? Fico até um pouco braba aqui, porque eu senti preconceito, racismo nessa fala, uma fala infeliz. Eu espero que esse pastor reflita no que ele está falando e nesse impacto que pode dar para os jovens e para os adolescentes da sua geração, porque as estatísticas de Pernambuco não são boas. Espiritualmente são piores ainda. Antes de criticar, veja quantos japoneses, quantos coreanos vocês estão alcançando. Veja aqui se estão trazendo missionários para evangelizar aqui a Ásia, se vocês estão preocupados em orar por isso. Vocês estão achando que é maldição? A Coreia do Sul é uma bênção. Porque na Coreia do Sul tinha altos índices de muita coisa ruim. A próprio palavreado do pessoal coreano, há bem pouco tempo, era muito morte. Era muito... Qualquer coisinha falava morte. Era igual às cantigas de criança do Brasil, brasileiros. Nana, neném, que a cuca vem pegar. Tudo é morte. Aquelas cantigas, tudo morte. Os contos, tudo morte. Sítio do Pica-Pau Amarelo, tudo morte. Tudo assombração.
E um monte de outras coisas, gente. A Coreia do Sul também tinha muita coisa parecida com o Brasil nesse sentido. Né? As palavras que eles pronunciavam, assim, meu Deus, falava coisa de morte. E isso foi substituído com o tempo, muito por causa do excelente trabalho do Paul Yang-shu. Tô dizendo que ele foi perfeito, não, ele não foi, ele é falho, foi muito falho em muitas coisas. Mas não tanto quanto tô vendo aí, né, gente? Então muita coisa foi modificada, né? Fazer gesto de coração, fazer gesto de vitória. Muita coisa foi modificada no comportamento asiático, justamente para combater as coisas negativas. A Bíblia diz que a gente não deve se moldar com o mundo. E é por isso mesmo que muitas vezes o amor, né, Deus vem entrar dentro de uma cultura para tirar lá da lama do terceiro mundo, colocar lá no primeiro mundo, como fez com a Coreia do Sul, e fazer com que seus artistas, os seus talentos, por trás de tudo isso tem uma igreja forte, tem uma igreja poderosa que ora, que conseguiu mudar a política, conseguiu mudar o governo, conseguiu mudar com muita oração, com estudo bíblico, com comprometimento com Deus, conseguiu mudar o comportamento de uma nação. Então a gente precisa realmente perceber o que tem no coração das pessoas. E eu peço, em nome de Jesus, que no Brasil se levantem realmente pastores que estejam com o coração em Deus, que queiram mudar essa paisagem política, governamental, na qual eles têm pregado tantas coisas erradas. As pessoas têm aquela mentalidade ali de porque você tem que ser submisso às autoridades e você tem que né? Porque foi Deus que colocou a autoridade ali. Lembre de uma coisa que nenhum pastor fala aí no Brasil, mas eu vou falar para vocês. Uma coisa teológica e que é correta teologicamente. Quando nós estamos numa democracia, quem que manda numa democracia, gente? Quem que é o poder absoluto de uma democracia? É o povo. É o povo. Então, mas não importa, nós somos de maioria cristã e se o governo for comunista, não importa, é Deus. Deus é que permite, porque você está querendo. Está querendo sofrer. A Bíblia diz, não sofra como bandido se você não for bandido. Você não precisa sofrer como bandido se você não é. Então, assim, eu vejo que tem muitos pastores e tudo mais que não falam só o poder é o povo. Eles estão condicionando as pessoas a orar por A ou B, da direita ou da esquerda. Não, é para orar pelo povo, o povo que tem o poder. É para orar pelo povo seja liberto. Que o povo não fique ali patinando em bobagem. Ao invés de falar uma crítica a uma raça, por que esse pastor não explicou todo o milagre que aconteceu de um país de terceiro mundo como a Coreia do Sul ter ido para o primeiro mundo em tão pouco tempo? Porque tinha uma Assembleia de Deus forte ali, porque tinha um pastor comprometido. Mas isso você não vai ouvir da boca dele. Infelizmente, aí mais uma pérola, mais uma coisa que nem devia estar se preocupando, né? Para mim, uma fala inoportuna, lamentável e racista. Deixa para mim os seus comentários do que vocês acharam. Vocês não assistem doramas? Se vocês assistem, o que vocês acham? Qual que é a diferença do governo do Brasil com o governo da Coreia do Sul ultimamente, o que cada um tem usufruído aí. Eu tenho contado para vocês um pouco, né, de como que está o perfil do Brasil, como que está o perfil da Coreia do Sul, quem que está orando mais, quem que Deus está abençoando mais e o porquê. Muito tem a ver com as pessoas que vocês colocam na liderança das igrejas. Fica aqui a nossa reflexão sobre isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa o sino, curta esse vídeo e também compartilhe. Deus abençoe.